Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Esta é a oportunidade que temos hoje de viver mais esse dia como um presente de Deus. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulos 35, 36 e 37. Vamos iniciar então a nossa leitura, Jeremias capítulo 35. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos: vai à família dos recabitas e conversa com eles, leva-os à casa de Yahvé, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Arbazinas, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Em seguida, coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho, não construireis casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida, tampouco bebem vinho nossas esposas, filhos e filhas. Não construímos casas para nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou semente, mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por esse motivo, permanecemos em Jerusalém. Então Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando: assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém nestes termos: porventura, jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra? Indaga o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho, simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes, e contudo, sequer me destes ouvidos. Tampouco levastes a sério as minhas insistentes orientações. Do mesmo modo, insistentemente vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para as servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia não me destes atenção, tampouco me obedecestes.
os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes determinou, mas o meu povo preferiu não obedecer. Portanto, eis que assim declara o Eterno, Todo-Poderoso, dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofes que profetizei contra eles. Pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvidos, e os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos Recabitas nos seguintes termos: eis que assim declara Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, porque obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Jeremias capítulo 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias nestes termos: escreve num sefer, rolo de pergaminho, isto é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até este momento. É possível que, ao ouvirem a respeito de todas as desgraças que antevejo ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal que pratica e se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade, o erro e o pecado deles. Em seguida, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no livro tudo quanto Jeremias ditava, todas as palavras que Yahvé lhe havia revelado. Depois Jeremias ordenou a Baruque: estou proibido de ir ao templo do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo, na casa de Yahvé, no dia de jejum, a palavra do Senhor, que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá, que vem das suas cidades. Talvez a sua súplica chegue diante de Yahvé e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e a violência com que o Senhor ameaça este povo são demasiado severas. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras de Yahvé na casa de Yahvé, o Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi determinado um jejum diante do Senhor para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior, à entrada da porta nova do templo de Yahvé. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras de Yahvé registradas naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os líderes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e secretário Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro para o povo. Então todos os chefes e líderes mandaram Jeudi,
filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, a Baruque para lhe pedir: pega o livro que leste diante do povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o livro consigo e dirigiu-se até eles. E os chefes e líderes ordenaram-lhe: senta-te, pois, entre nós e lê o livro para que todos ouçamos o que diz. Sem demora, Baruque passou a ler o conteúdo do livro para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se apavorados um para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, temos que relatar imediatamente ao rei todas estas palavras. E indagaram a Baruque: dize-nos também, sem demora, como escreveste todas essas palavras? Foi Jeremias quem as ditou a ti? Ao que respondeu Baruque: sim, ele me ditava todas as palavras e eu as escrevia fielmente no livro. Então os líderes disseram a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, para que ninguém saiba onde estás. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeudi trouxesse o livro à sua presença. Jeudi o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes e líderes que acompanhavam o rei. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas profecias e advertências. Posto que Otanã, Delaías e Jeremias tivessem insistido com o rei, apelando para que não queimasse o rolo, o rei não quis dar ouvidos aos seus conselheiros. Em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jerameel e a Seraías, filho do Azriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas Yahvé já os havia escondido. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos: pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro que Jeoaquim, rei de Judá, atirou ao fogo e destruiu. Então chegarás à presença de Jeoaquim, rei de Judá, e lhe comunicarás: assim diz o Senhor, tu queimaste este livro e questionaste, por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta terra, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais. Pois assim assegura Yahvé acerca do rei Jeoaquim, rei de Judá: eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e à geada durante as noites. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda sorte de calamidades que tenho anunciado contra eles.
porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo de pergaminho e o entregou a Baruque, filho de Neerias, o escrivão. E enquanto Jeremias digitava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho todas as palavras que estavam registradas no livro de Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Jeremias capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele governou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Todavia, nem ele, nem seus servos, tampouco o povo da terra, deram ouvidos às palavras que Yahvé havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias e Sofonias, filho do sacerdote Maaseias, ao profeta Jeremias, portando a seguinte solicitação: roga, pois, neste momento, por nós ao Senhor nosso Deus. Naquela época, Jeremias tinha toda a liberdade de circular entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do faraó tinha saído do Egito quando os babilônios que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa notícia. Retiraram-se de Jerusalém, e a palavra de Yahvé veio ao profeta Jeremias nestes termos: assim declara o Senhor, o Deus de Israel, assim falareis ao povo de Judá, que vos enviou para me consultar. O exército do faraó, que saiu em vosso socorro, retornará para a sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade, e a destruirão totalmente com fogo. Assim diz Yahvé: não enganeis a vós mesmos, argumentando: os babilônios certamente baterão em retirada, porquanto em verdade vos afirmo que eles não se retirarão. Ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que vos ataca, e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Depois que o exército dos babilônios se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que possuía entre o povo daquela região. Entretanto, assim que chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e o acusou, exclamando: tu estás desertando para o lado dos babilônios. Diante do que se defendeu Jeremias: isso não é verdade, não estou desertando para os babilônios. Contudo, Jerias não lhe deu atenção, de modo que mandou prender Jeremias e determinou que o profeta fosse levado aos chefes e líderes do povo. Todos ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o encarceraram nas dependências da residência do escrivão e secretário Jonatas, porquanto haviam transformado aquela casa numa prisão. Então Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio, e secretamente o rei lhe indagou: há alguma palavra da parte de Yahvé? Ao que imediatamente replicou Jeremias: e concluiu: eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias ainda acrescentou ao rei Zedequias: em que tenho errado contra ti? Contra teus conselheiros, ou mesmo contra este povo, para que me pusesses na prisão?
Onde estão agora os vossos profetas que vos pregaram suas mensagens nestes termos? Ora, o rei da Babilônia não atacará a vós, nem a esta terra. Entretanto, agora, ó rei meu senhor, ouve o teu súdito e aceita a súplica que te faço. Por favor, não me mandes de volta à casa de Jonatas, o escriba, porquanto, se assim o fizer, é certo que lá morrerei. Então o rei Zedequias deu ordens para que transferissem o profeta Jeremias para o pátio da guarda e lhe entregasse todos os dias um pedaço de pão da Rua dos Padeiros, até que se esgotassem todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Jeremias, capítulos 38, 39, 40 e 41. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe sempre. Um abraço.